Bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios do curso aí de Física 2. Primeiro exercício, temos dois arames com diferentes massas por unidade de comprimento que foram emendados com o auxílio de uma solda em suas extremidades e esticados sobre uma tração Ft. A tração é a mesma em ambos os arames. A velocidade da onda do primeiro arame é 2 vezes a do segundo. Se a propagação de uma onda harmônica no primeiro arame for incidente na junção dos arames, a amplitude da onda refletida é metade da amplitude da onda transmitida. Se a amplitude da onda incidente for A, quais a amplitude das ondas refletidas e transmitidas? Letra B. Que fração da potência incidente é refletida na junção dos arames e que fração é transmitida? Para resolver então a primeira pergunta, que é a alternativa A, tá? A gente vai partir então do princípio então, que o que eu tenho no sistema ali com esses dois arames emendados, tá? Transmissão de uma corda ali, eu estou então na verdade aplicando uma potência, tá? Na primeira corda ali, que seria então o arame mais fino, segundo é descrito ali pelo problema, tá? E depois então essa onda então é transmitida para um segundo arame e na junção ali desses dois então uma parte dessa onda é refletida. Então o que eu tenho é a potência inicial aplicada ali nesse sistema, tá? Ela vai ter que ser igual então à potência de uma onda transmitida mais uma onda refletida. Então eu vou poder utilizar ali o princípio da conservação da energia, nesse caso aqui relacionado com a potência incidente, que é igual à potência refletida mais a potência transmitida. Então matematicamente eu posso escrever como Pin é igual a P de T, que é a potência transmitida, mais P de R, que vai ser a potência refletida. Tá? Lembrando então que a gente pode descrever a potência, né, de uma onda em uma corda a partir então da potência média, que é igual a meio de μv ômega ao quadrado, onde a gente vai ter então alguns parâmetros aqui relacionados a cada um dos arames. Então o μ e o v aqui são relativos a cada respectivo arame, e a amplitude aqui vai ser relacionada então se vai ser uma onda transmitida ou refletida, ou então a onda inicial, que seria a onda incidente no meu sistema. Dessa forma então eu posso escrever aquela primeira relação da conservação de energia ali a partir da potência por essa expressão aqui um pouco mais completa. Eu tenho então meio de μ1 ômega ao quadrado, a amplitude incidente ao quadrado, vezes V1. Tá? Eu estou utilizando 1 para chamar então a atenção para o primeiro arame. Tá? Então a potência incidente é aplicada no primeiro arame, então vamos tratar dessa potência de μ do primeiro arame e da velocidade também no primeiro arame. A segunda, do lado aqui da nossa equação, a gente vai ter meio de μ2 ômega ao quadrado, amplitude transmitida ao quadrado, V2. Então, o 2 aqui vai expressar para a gente então o segundo arame. Mais a potência então é refletida, que vai ser meio de μ1 ômega ao quadrado, amplitude refletida ao quadrado, vezes V1. Tá? Então, essa situação aqui, a gente vai ter que μ1 e μ2 são relativos ao primeiro e ao segundo arame. Tá? V1 e V2 também, a velocidade da onda no primeiro e segundo arame. E amplitude transmitida é AT e amplitude refletida AR, e como amplitude incidente, então, AIN. A partir daqui, então, a gente pode observar que alguns termos aqui são comuns em ambos os lados da equação, e a gente pode simplificar eles, como o meio aqui, que existe em toda a nossa expressão, bem como também o ômega aqui, que é o mesmo em ambos os lados da expressão. Então, simplificando a nossa expressão, a gente chega à situação μ1 A
in ao quadrado vezes V1, A2 AT ao quadrado vezes V2, mais μ1 AR ao quadrado vezes V1. Bem, a gente não tem nenhuma informação a respeito do μ fornecido por esses arames, então a gente vai escrever esse μ em função de parâmetros que foi fornecido no problema, como a força de tração e a velocidade. Nesse caso, então, a gente vai utilizar a relação que a gente conhece da velocidade, que é igual a raiz quadrada, força de tração dividido por μ. Se eu isolo, então, um μ nessa minha expressão e substituo em cada um dos termos aqui respectivos da nossa equação logo acima, a gente chega, então, que a força de tração dividido por V1 ao quadrado, no lugar de M1, vezes a amplitude incidente ao quadrado, vezes V1. A força de tração dividido por V2 ao quadrado, no lugar de M2, vezes a amplitude de tração ao quadrado, V2, mais a força de tração V1 ao quadrado, no lugar de M1, de μ1, é a amplitude refletida ao quadrado vezes V1. Eu posso simplificar aqui a minha expressão, os termos V1 aqui do lado esquerdo, V2, V2, V1, V1, e além disso, eu tenho que a força de tração aqui é comum em todos os termos da minha equação. Então eu vou dividir tudo aqui também por F de t, e aí então eu chego numa relação mais simples, que é a amplitude incidente ao quadrado dividido por V1, que é igual a amplitude transmitida ao quadrado dividido por V2, mais amplitude ao quadrado refletida dividido por V1. O problema ainda forneceu para a gente duas relações que a gente pode utilizar aqui. Tá? A primeira relação que ele forneceu foi que a velocidade de onda em V1 é 2 vezes a de V2. E a outra relação, que a amplitude refletida é metade da amplitude transmitida. Então a gente vai substituir essas duas relações aqui na equação anterior, e assim a gente vai ter a amplitude incidente ao quadrado dividido por V1 é igual a amplitude transmitida ao quadrado dividido por meio de V1, mais metade da amplitude transmitida ao quadrado dividido por V1. Então eu deixei tudo em função da amplitude transmitida e da velocidade V1. Dessa forma, então, eu consigo simplificar aqui os termos. Eu vou ter, então, operando isso daqui, 9/4 da amplitude transmitida ao quadrado sobre V1. Tá? Bem, eu tenho V1 aqui, eu posso, então, cancelar. Eu posso também, como tenho até ao quadrado aqui e aqui, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então eu vou ter a raiz quadrada da amplitude incidente ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 9/4, que multiplica a raiz quadrada da amplitude transmitida ao quadrado. E eu chego então na relação que a amplitude incidente é igual a 3/2 da amplitude transmitida. Bem, uma vez sabendo então qual das parcelas é referente então à onda transmitida, tá? Significa então que o restante para completar o inteiro aqui da amplitude incidente restaria então que eu posso reescrever esse termo aqui em função da amplitude transmitida. Então, a amplitude transmitida ela vai ser igual a 2/3 da amplitude incidente. Tá? Se 2/3 é a amplitude transmitida, significa então que 1/3 dessa amplitude ela é refletida. Então, a gente chega que a amplitude refletida nesse sistema é igual a 1/3 da amplitude incidente. E aí então a gente tem as duas relações aqui solicitadas para a gente de quanto que valeria a amplitude transmitida e refletida nesse problema.
Na letra B, então, ele vai pedir para a gente então, quanto que seria dessa potência para cada uma das situações, para potência transmitida e refletida. Tá? Da letra A lá, a gente tem uma relação de potência que ela é proporcional à amplitude ao quadrado dividido pela velocidade da onda no meio. Tá? Expressando então essas potências em função de uma constante, tá? Ou seja, proporcionalidade para tornar uma igualdade, eu tenho que multiplicar por uma constante. Eu vou escolher então aqui como constante uma constante B qualquer. Tá? Então essa daqui vai ser minha constante de proporcionalidade. Visto então que eu posso escrever que a potência incidente vai ser igual a essa constante que multiplica a razão entre a amplitude incidente ao quadrado dividido pela velocidade na primeira corda, ou no primeiro arame, melhor dizendo. Portanto, a gente também tem que a potência transmitida vai ser uma constante que multiplica a amplitude transmitida ao quadrado dividido pela velocidade no segundo arame. E para a potência refletida, eu vou ter também uma constante, que é a mesma, multiplicado pela amplitude ao quadrado refletida dividido pela velocidade no primeiro arame. A partir dessa relação, então, a gente pode substituir em cada uma dessas situações o valor encontrado para as amplitudes no caso anterior. Nesse caso, então, a gente vai ter que a minha potência transmitida vai ser B, que multiplica 2/3 da amplitude incidente ao quadrado, que é o quanto que vale essa amplitude transmitida aqui, dividido por meio de V1, porque eu estou escrevendo tudo em função ali da velocidade incidente na primeira corda. Executando então essa operação, a gente vai chegar aqui que 8 nonos de B AIN ao quadrado dividido por V1, tá? Sabendo então que eu posso escrever isso daqui em função da minha potência, tá? Então, se eu isolasse aqui a minha potência, que ela vale B AIN ao quadrado sobre V1, eu teria então que a potência transmitida é 8 nonos da potência incidente. Eu faço então a mesma relação para a potência refletida. Nesse caso, então, a potência refletida vai ser então B, que é a nossa constante proporcionalidade, 1/3 de AIN ao quadrado dividido por V1, eu já estou deixando em função de V1, o que vai chegar então a 1 nono de B AIN ao quadrado sobre V1. Novamente a gente tem aqui ó, B AIN ao quadrado sobre V1 é a mesma coisa que a potência incidente. Nesse caso então a minha potência refletida é 1 nono da potência incidente. Tá? Com isso, então, a gente chega aí nas relações de potência solicitadas na letra B. Próximo problema, então, temos a seguinte questão. A frequência de uma buzina de carro é de 400 Hz. Se a buzina é acionada com um carro se movendo com uma velocidade UF igual a 34 metros por segundo, então esse UF aqui vai ser a velocidade da fonte sem vento em direção a um receptor estacionário. Obtenha, letra A, o comprimento de onda do som que passa pelo receptor e B, a frequência de recepção. Considere a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo. Letra C, obtenha o comprimento de onda do som que passa pelo receptor e a frequência de recepção se o carro está parado quando a buzina é acionada e o receptor se move com velocidade UR igual a 34 metros por segundo em direção ao carro. Novamente, então, esse UR vai ser referente então à velocidade do receptor, ou seja, de quem está ouvindo aí o som. Bem, para a solução desse problema, então, a gente pode utilizar ali o princípio do efeito Doppler, tá? Que nesse caso, então, para resolver a letra A, a gente vai partir, então, da relação que a gente tem para o comprimento de onda. Tá?
Então o comprimento de onda, quando tem um corpo se movimentando, ele pode ser calculado por essa relação. Lambda é igual à velocidade do som, mais ou menos o F dividido por FF. O F, então, é a velocidade da fonte. FF é a frequência com que o som é emitido pela fonte. Tá? Bem, resta então a gente identificar aqui se a gente vai utilizar o mais ou o menos nessa expressão. Para saber isso, então, vamos fazer um pequeno raciocínio. Como as frentes de onda então, elas estão sendo comprimidas, a gente vai utilizar um sinal negativo, ou seja, o carro está se aproximando em minha direção, significa então que eu estou diminuindo o comprimento de onda. Para diminuir o comprimento de onda nessa equação aqui, eu tenho que utilizar menos. Portanto, então, eu vou ter que lambda vai ser igual à velocidade do som menos o F dividido por FF. Substituímos então os valores dados no problema, 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, menos 34 metros por segundo, que é a velocidade da fonte, dividido pela frequência da buzina, que é 400 Hz. E a gente chega então com um comprimento de onda de 0,765 metros. Tá? Na letra B, ele pede então para a gente encontrar a frequência. Bem, para a gente encontrar a frequência, a gente vai então utilizar a equação Doppler ali para achar a frequência aparente, que é essa relação. Então, a frequência aparente que vai soar em nossos ouvidos ali como receptor vai ser então dada pela velocidade, mais ou menos a velocidade do receptor, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tudo isso multiplicado aqui pela frequência de emissão ali do som. Tá? Bem, nesse caso, como novamente o veículo está se aproximando do receptor, tá? Ele vai ter a sensação então que a frequência vai estar aumentando, tá? Então, se eu tenho um aumento de frequência aqui, a frequência aparente aumenta, então nesse caso a gente vai ter que utilizar o sinal negativo no denominador da expressão para que essa frequência aparente aqui ela seja maior, tá? Então, eu vou partir então que a frequência aparente aqui vai ser a velocidade do som, mais ou menos zero, porque o nosso receptor está parado, portanto a velocidade dele é zero, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade da nossa fonte, ou seja, a velocidade do carro nessa situação. Tudo isso multiplicado então pela frequência emitida ali pela buzina. O que dá então para a gente substituir nos valores 340 dividido por 340 menos 34 multiplicado por 400. E a gente chega então que a frequência aparente para o receptor vai ser de 444 Hz. Na letra C, então, ele pede para a gente calcular tanto o comprimento de onda quanto a frequência aparente quando a fonte estiver parada e o receptor estiver se movimentando. Tá? Então, nessa situação, então, para a gente calcular primeiramente o comprimento de onda, a gente vai assumir então que a velocidade da fonte é igual a zero. Nesse caso, então, a gente nem precisa se preocupar aqui se eu vou utilizar mais ou menos. Tá? Então, simplesmente, lambda V mais ou menos o F sobre FF vai ser dada por 340. Tanto faz ser mais ou menos aqui, é igual a zero, dividido por 400. O que vai dar, então, um comprimento de onda de 0,850 metros. Tá? Bem, a segunda situação, então, que é solicitada ainda na letra C, é calcular a frequência. Nesse caso, então, a gente tem que fazer uma análise para saber qual que vai ser o sinal utilizado ali na nossa expressão. Tá? Então, a frequência ela deve aumentar, porque agora eu também estou com a minha fonte parada, mas eu estou me movimentando na direção da fonte. Significa, então, que aparentemente aí eu vou ter essas frentes de ondas mais curtas chegando até mim, à medida que eu me movimento para a fonte. Portanto, então, a gente vai utilizar mais na nossa equação ali do efeito Doppler para que essa frequência aparente ali ela
aumente. Então eu vou utilizar mais no numerador da nossa expressão. No denominador, tanto faz utilizar mais ou menos, uma vez que a velocidade da fonte é zero mesmo. Então aqui, nossa expressão, a velocidade do som mais a velocidade do receptor, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte, que nesse caso é zero, que ela está parada, vezes a frequência aqui da buzina. Tá? Trabalhando um pouquinho algebricamente aqui, a gente vai chegar aqui, 1 mais o R dividido por F vezes FF. A gente tem todos os parâmetros fornecidos para o problema, então fica que a frequência aparente vai ser 1 mais a velocidade do receptor, que é 34 metros por segundo, que eu estou me movimentando, dividido pela velocidade do som, 340 metros, vezes a frequência da buzina, que é 400 Hz. Consequentemente, a frequência aparente que a gente vai escutar é de 440 Hz. Tá? E aí, então, a gente conclui a solução de mais um problema. Terceiro problema, então, a gente tem aqui um trem, está se deslocando a uma velocidade de 90 km por hora e se aproxima de uma pessoa parada quando toca sua buzina, cuja frequência é de 630 Hz. Não há vento, portanto a gente não vai ter nenhuma alteração aí com relação ao deslocamento do ar. A letra A então pede: qual é o comprimento de onda das ondas sonoras na frente do trem? Letra B, qual é a frequência ouvida pela pessoa? Então o problema aí deixa entender que a gente vai estar posicionado à frente do trem e o trem então está se deslocando em nossa direção. Bem, para resolver então a letra A, a gente vai partir então, já que quer calcular o comprimento de onda, tá? Bem, a equação para o comprimento de onda é dada por lambda igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte dividido pela frequência emitida por essa fonte. Como o trem então ele está se aproximando do observador, tá? As frentes de onda então vai diminuir, consequentemente então o comprimento de onda diminui. Assim o sinal que a gente tem que utilizar na equação para que lambda seja menor é que a velocidade da fonte tem que ser negativa. Tá? Nesse caso então temos que lambda é igual a V menos o F dividido pela frequência emitida ali pelo trem, que vai ser então 340 metros por segundo, menos, o problema deu pra gente a velocidade em km por hora, eu simplesmente converti aqui dividindo por 3,6, vai dar então 26 metros por segundo, dividido por 630 Hz, que é a frequência emitida ali pelo trem. A gente vai ter então um comprimento de onda aí de 0,5 metros. A letra B, ele pede para a gente calcular aqui qual que seria a frequência que eu estaria ouvindo ali, esperando o trem chegar em minha direção. Nesse caso, então, a gente pode utilizar a seguinte relação. A frequência ela é igual à velocidade do som dividido pelo comprimento de onda. Nesse caso, então, substituindo os valores que a gente tem, a frequência vai ser 340 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda que a gente calculou no problema anterior, que vai ser, então, igual a 680 Hz. Então, essa vai ser a frequência aparente aí que a gente vai escutar com o trem se aproximando em nossa direção. Por último, então, a gente tem o problema que diz o seguinte: um avião supersônico voa para leste em uma altitude de 15 km, passando diretamente sobre o ponto P. A explosão sônica é ouvida no ponto P quando o avião está 22 km a leste do ponto P. Qual a velocidade do avião supersônico? Bem, nesse caso, então, a gente vai partir da seguinte relação. A velocidade do avião pode ser encontrada então utilizando o número de Mach. Tá? Então o número de Mach vai exprimir para a gente então um cone, tá? E a gente vai calcular então o ângulo formado por aquele cone quando o avião está se deslocando. Então a gente tem aqui um desenho bem tosco aqui de um avião, só para a gente
ter uma referência. Esse avião então ele está passando por uma determinada situação, aonde então ele rompe a barreira do som aqui. Então a gente tem aqui nosso ponto P. Esse som, para chegar até o ponto P, tá? Ele vai ser calculado então essa distância pela velocidade do som vezes o tempo que ele gasta para chegar até ali. Nesse meio tempo então, o nosso avião ainda continua voando e ele vai chegar a um ponto então de 22 km do ponto P quando eu vou escutar ele, tá? Então essa distância percorrida então pelo avião ali pode ser descrita então como U, que é a velocidade então do avião, multiplicado pelo ΔT. A gente então tem que a altura que o avião está voando sobre a gente é de 15 km. Então eu posso traçar aqui um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho então que esse ângulo formado, que seria o descrito ali pelo cone de Mach, o número de Mach que a gente quer determinar, tá? Esse ângulo θ aqui, por semelhança de triângulo, é o mesmo que esse ângulo θ aqui formado no meu triângulo retângulo. Então, utilizando a relação trigonométrica da tangente, a gente tem ali que vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Nesse caso, então, a tangente de θ pode ser descrita então como 15 km, dividido por 22 km. Nesse caso, então, eu tenho que, fazendo o arco tangente desse resultado aqui, eu vou ter que θ vai ser 34,3 graus. Tá? E aí, então, eu posso utilizar a relação do número de Mach, que diz para a gente, então, que seno de θ, ele pode ser calculado, então, como sendo a velocidade do som vezes o tempo que ele leva para chegar até a gente, dividido pela velocidade do avião, vezes o tempo que ele gasta também para percorrer essa distância de 22 km, que é a mesma. Nesse caso, então, a gente pode cancelar aqui os ΔT. Chega então que o seno de θ é igual à velocidade do som dividido pela velocidade do avião que a gente quer calcular. Nessa situação, então, a gente sabe quanto que vale θ. Então, substituo aqui, seno de θ é 34,3 graus, que é igual à velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, dividido pela velocidade do avião que a gente quer encontrar nessa situação aqui. Dessa forma, a gente tem, portanto, então, que a velocidade do avião vai ser de 604 metros por segundo, tá? Que é quase que o dobro ali da velocidade do som. É importante salientar aqui que nessa situação, diferente do que a gente trabalhava anteriormente, aqui a gente vai trabalhar tanto o seno quanto a tangente aqui, utilizando graus, tudo bem? Porque é uma relação direta aqui, trigonométrica. Por hoje, então, é só, tá? Eu espero que tenha compreendido, mas caso ainda tenha alguma dúvida aí com relação à solução de um desses exercícios, vocês podem entrar em contato aí por um dos nossos meios de comunicação e eu tentarei responder aí as dúvidas de vocês. Agradeço aí mais uma vez e até a próxima aula.